estabelecidas para produzir essa inovação. O exemplo que eu trago, nós participamos como entidade, né, de alguns projetos de pesquisa da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, para nós, é um grande exemplo de como fazer pesquisa, como se incorporar milhares de entidades em centenas de países em torno de objetivos estratégicos e conseguir tirar disso um produto concreto que pode ser aplicado. Todo mundo nessa sala deve ter celular. Posso garantir que a maioria desses celulares, se não a totalidade, ele usa a tecnologia GSM. Essa tecnologia GSM foi criada através de um consórcio de empresas, através de um projeto de pesquisa da Comunidade Europeia. Então, é possível transformar conhecimento em valor, em produto, em riqueza, desde que nós estejamos devidamente estruturados para isso, né? E o Brasil sabe fazer isso? Sabe. O projeto da TV Digital foi um exemplo extremamente positivo. Dentro de uma das raras vezes nesse país, se houve uma decisão pública, um objetivo estratégico, uma articulação de entidades, e nós conseguimos colocar várias entidades de pesquisa trabalhando em prol de um objetivo único. O Brasil tem hoje requisitos de um sistema de TV digital feito e construído com o seu conhecimento e com a sua capacidade de analisar e fazer isso. Então, eu acredito que esses são os grandes desafios que nós temos pela frente para conseguirmos alavancar o processo de inovação tecnológica no país. Ok, obrigada. Eu passo a primeira pergunta para o jornalista Jacílio, por favor. Boa noite. Eu gostaria de começar com o deputado Ariosto Holanda, que ele tocou num assunto muito sério, que é educação, e eu gostaria de saber dele o que é que está faltando hoje para que a educação ela sirva como base ou como esteio para maiores projetos de inovação, tanto em TI como em qualquer outra área. Para responder essa pergunta, eu gostaria de mostrar um quadro que é preocupante e por isso que a sua pergunta é difícil até de responder. No ano de 2002, uma professora de nome Vera Mazagão, que trabalha no IBOP, ele fez um estudo que do INAF, Indicador Nacional do Alfabetismo, que ela chama funcional, alfabetismo funcional. Então, o IBOP analisou uma população de 15 a 64 anos. 15 anos é como se fosse o primeiro emprego, 64 anos o último emprego. Tem 115 milhões de brasileiros. Quando ela procurou estratificar o grau de educação desses brasileiros, ela chegou à triste conclusão que desses 115 milhões, 85 milhões são analfabetos funcionais. E estava assim mais ou menos distribuído. 10 milhões não sabiam ler nem escrever, 35 milhões mal sabiam escrever um nome, e 40 milhões, eu diria que estavam no início de um processo de alfabetização, são aquelas pessoas que sabem até ler um texto, mas não sabem interpretar um texto. Então, esse quadro é extremamente grave. Então, o país hoje está com essa realidade. Como é que se comprova essa realidade? O Brasil está crescendo. E como é que as indústrias estão tentando resolver o problema, né? Hoje eu digo, tem muita gente procurando emprego e na contramão um trabalho procurando profissional. Não é verdade? Né? Por quê? Porque as nossas escolas não estão capacitando as pessoas para o trabalho. Por isso que eu sempre digo, o Brasil precisa crescer, tudo bem, mas esse povão que está aí não vai entrar não. Não vai entrar não. E nós vamos aumentar cada vez mais o nosso Bolsa Família. Porque vem outro viés aí nessa questão. A elevada concentração de renda. Nós estamos vivendo um problema de concentração de renda gigantesco. Hoje, 10% da população detém 70% da riqueza do país. Por quê? Porque esse país tem uma dívida muito grande com o seu povo em relação à educação. É uma dívida de 500 anos. Quando nós participamos da CPI do atraso tecnológico, eu acho que vocês nunca ouviram falar nessa CPI, né? Porque CPI que dá Ibope é CPI de prostituição, de banditismo, de roubo, mas de atraso tecnológico não. Então,
porque era uma questão estrutural. Causas e dimensões do atraso tecnológico. Primeira causa, a degradação da sua base educacional. Só para você ter ideia, o Brasil hoje tem o seu jovem de 15 a 17 anos, só tem 35% deles no ensino médio. O Chile tem 85% dos jovens. O Brasil, para alcançar o Chile, precisava construir mais 50 mil salas de aula e contratar mais 500 mil novos professores. Então, veja que está uma diferença brutal, por conta dessa dívida. Nós nunca investimos naquilo que faz a diferença, que é o homem. E a melhor maneira de investir no homem é através da educação. Não tem outro caminho. Então, você tem um quadro educacional que eu diria até anárquico. Enquanto nos países desenvolvidos existe uma relação considerada ótima de um técnico de nível superior para 5 técnicos de nível médio,